Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus", referia-se a todas as pessoas que sofrem em geral? A conversa de hoje é sobre a importância do bem sofrer. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. A gente escuta tanto sobre a importância do sofrimento, que ele é necessário para a nossa formação, que as dores são instrumentos de renovação e aprendizado, que foi a partir de alguma tribulação que aquela tal pessoa conseguiu se reerguer, se superar. Porém, quando a dor bate na nossa porta, muitas vezes ou quase sempre a gente questiona. Comigo não, por quê? O que eu fiz para merecer? Por que será que a gente precisa sofrer tanto, né? E como lidar com o sofrimento? Hoje entenderemos a importância do bem sofrer com ele, Arthur Valadares. Seja muito bem-vindo, Arthur. Olá, Pri. Boa noite também a todos que nos acompanham. É sempre uma imensa alegria estar aqui e hoje para refletirmos juntos, à luz do Evangelho, à luz do Espiritismo, sobre um tema que todos nós nos deparamos com ele ao longo da caminhada, que a gente possa encontrar recursos para nos fortalecermos e aprendermos a lidar melhor com o sofrimento. É isso mesmo. O Arthur é cofundador do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho, NEP Paulo de Tarso. É natural de Patrocínio, Minas Gerais, reside em São Carlos, São Paulo e sempre está aqui conosco no Esferas da Vida, que é um grande divulgador, estudioso da doutrina espírita. E hoje a gente fala, Arthur, comecinho de ano, já aconteceram tantas catástrofes, acidentes. A gente, com essa questão da pandemia, e volta a Ômicron, então a gente sempre está se questionando o que será que está acontecendo com o mundo, Por que a gente está passando por tantas tribulações? Muitas pessoas questionam Deus, questionam o sofrimento. Por que será que a gente tem que sofrer tanto? E muitas pessoas também falam que o espiritismo ou que o espírita gosta de sofrer, E eu tenho certeza que não, porque se a gente tivesse entendido o sofrimento também, a gente lidaria melhor, porque às vezes com a gente também é difícil, às vezes lidar com o sofrimento. Mas qual que é a origem do sofrimento? Por que será que a gente ainda está nesse estágio de que a dor é um instrumento de lapidação, como você falou, Bem, Pri, aqui o Espiritismo ele vem muito a calhar, porque ele nos traz uma série de compreensões que são fundamentais para a gente verdadeiramente renovar a nossa visão em torno dessa que é uma das questões magnas da filosofia de todos os tempos, o porquê do sofrimento, quais as causas do sofrer humano. E o Espiritismo nos traz chaves de entendimento que realmente nos auxiliam a renovar por completo a nossa compreensão em torno do assunto e também ajuda-nos a prepararmos melhor para o sofrimento. Primeiro, compreendendo que nós somos espíritos em evolução, momentaneamente num corpo de carne, momentaneamente encarnados. A partir disso, já temos aí todo um universo que se abre para nós, quando compreendemos que a vida, de fato, não é aqui na matéria. Aqui é parte do processo, mas a vida a que estamos destinados é a vida espiritual. A vida definitiva do ser é a vida espiritual. Então, este é um mundo de passagem, como qualquer outro mundo no universo, planeta, onde os espíritos se reencarnam, tem uma finalidade a matéria, a de ser um cenário, uma escola evolutiva para o espírito. Então, só com essa compreensão, se verdadeiramente nos aprofundássemos nisso, nas reflexões que daí se desdobram e na
modificação do ponto de vista, como diz Kardec, que essa reflexão nos traz, a gente já teria inúmeros recursos, ou muito mais força, muito mais, digamos assim, elementos para podermos lidar com o sofrimento, para podermos lidar com a vida na matéria que, especialmente, e aqui entra um outro conceito importante que o Espiritismo nos traz, especialmente num mundo como a Terra, que é um mundo de provas e expiações, isto é, um mundo cuja generalidade dos espíritos que ainda vivemos aqui não são espíritos já ainda, melhor dizendo, tão adiantados, não são espíritos já muito depurados, somos espíritos ainda muito materializados e, por isso, as características deste mundo ainda são essas de tamanha impermanência, das dores, dos sofrimentos. Por quê? E aqui um outro aspecto que o Espiritismo nos esclarece. Porque as dores, os sofrimentos, as causas dessas aflições, se a gente remontar a sua origem, elas vão estar associadas a um distanciamento da lei divina em algum momento. Claro que existirão sofrimentos ou dores que são até solicitações do espírito, como provas de um espírito mais consciente que já anseia por avançar um pouco mais rapidamente e ele então solicita. Mas, de um modo geral, os sofrimentos no mundo de expiação e provas como a Terra, eles estarão radicados neste distanciamento da lei divina. Quando, nesta encarnação ou em outras, nós nos afastamos do equilíbrio, do bem, do amor, nos deixamos conduzir pelas paixões, pelos vícios, isto é, lançamos ou fizemos uma sementeira lá atrás, cujos frutos amargos estamos agora a colher. Então, Kardec trata disso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, quando ele comenta sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Sendo estas causas o afastamento do espírito em algum aspecto da lei divina. Então, essa perspectiva que o Espiritismo nos traz abre o nosso olhar. E a gente começa não mais a se deter apenas nesta existência, a gente começa até mesmo a lidar de maneira diferente com a morte, com o retorno à vida que é definitiva, compreendendo que aqui estamos todos de passagem, uns retornando mais cedo, outros retornando mais tarde. No entanto, sair ou deixar o corpo quando nós fizemos o que nos competia aqui, na verdade, é um processo de libertação para o espírito que lá, no mundo espiritual, no mundo definitivo, tem muito mais possibilidades e segue a sua jornada, reencarnando ainda tantas vezes quantas forem necessárias. Então, é mais ou menos essa ideia, o quadro tão mais amplo que o Espiritismo nos apresenta. Uma perspectiva muito maior, não é? E na realidade a gente pode dizer que nós somos espíritos ainda em evolução e que às vezes a gente sofre sim por conta das nossas imperfeições também morais, não é, Arthur? O que você explicou. Porque às vezes, né, você falou das causas das aflições, são causas atuais e causas anteriores de vidas passadas. Mas citando um pouco das questões das causas atuais, a gente pode ver o tanto que a gente, às vezes a gente até espírita fala, o que será que eu fiz na reencarnação passada para estar passando por isso? Às vezes a questão que a gente está passando hoje não está relacionada a nada da questão de vida passada, é com a nossa inferioridade, com a nossa incapacidade de resolver problemas, né? Inveja, preguiça, não gostar de estudar, não gostar de trabalhar. Não é? Às vezes a gente coloca tantos culpados e tantas culpas e na realidade depende muito mais da gente, né? Também o presente e o futuro, não é? Exatamente, Pri. Este é um ponto muito importante, aliás, porque a gente precisa compreender que sofremos pelas consequências dos nossos atos infelizes, mas sofremos também pelos próprios vícios que ainda trazemos. Então, não são somente as consequências infelizes do meu egoísmo, da minha ambição, que me farão sofrer, mas também a própria ambição em si, o próprio egoísmo em si. Os espíritos comentam, por exemplo, sobre os tormentos voluntários. Quanto sofre o indivíduo que é invejoso? Pois é. Quanto sofre o indivíduo que é preguiçoso? Porque ele acredita encontrar paz naquela ociosidade, mas na verdade ele fica absolutamente entediado. E o tédio é um sofrimento moral. Quanto mais o espírito vai despertando para si, mais ele vai percebendo o quanto aquilo lhe faz sofrer, assim também o invejoso, assim também o avaro. Quanta inquietude, ansiedade o avaro não sofre,
porque nunca está satisfeito com o que tem, morre de medo de perder aquilo que tem e vive constantemente pensando naquilo. O invejoso, o vicioso, aquele que se entrega aos excessos, aos desregramentos, quanto ele não sofre por aquela ansiedade, aquela inquietude de dar vazão às suas paixões, e quando ele não pode por algum motivo, seja de saúde física, que ele está ali limitado, restrito, o quanto ele sofre por não poder satisfazer os seus desejos. Então, a gente precisa compreender que o próprio vício em si já é, entre aspas, uma punição para aquela nossa postura, assim como as consequências. Se eu prejudico alguém com aquele vício, se eu lanço sementes, né, perniciosas no solo da vida, eu haverei de colher mais adiante os frutos amargos. Mas, sobretudo, em mim mesmo eu já recebo a resposta infeliz dos vícios que eu ainda cultivo. Assim como, no extremo oposto, a virtude nos trará muitos e abençoados frutos no porvir. As sementes que lançamos de bondade, de amor e tudo mais. Mas a gente precisa entender que o maior prêmio da virtude é ela própria. Porque aquele que vibra no bem, o seu mundo interior está sempre leve, está sempre, digamos assim, renovado, está sempre sereno. Aquele que ama, ele em si já sente essa força pulsante da vida, assim como um vaso que transporta o perfume é o primeiro a se perfumar. Então, a gente precisa compreender isso. Às vezes a gente fica esperando as consequências muito no futuro, seja nesta encarnação ou em outras, mas a gente precisa entender que as consequências são também imediatas. O simples fato de eu vibrar no ódio, ou na preguiça, ou na inveja, já me faz sofrer. Assim como o simples fato de vibrar no bem, vibrar no amor, vibrar na fraternidade já me faz ou já me traz alegria. E esse tipo de reflexão é essencial quando a gente fala de sofrimento, porque hoje a gente vê uma sociedade desenfreada, né? Uma sociedade extremamente materialista, extremamente preocupada, né, com carreira, com quantidade, com corpo, com o físico. Existe essa dualidade, né? As pessoas tentando se espiritualizar, mas também tendo essa dificuldade de seguir um caminho mais equilibrado. E as pessoas sofrem, às vezes, por essas questões mesmo, né? Dos próprios vícios. Como que uma pessoa ciumenta, possessiva, pode ser feliz? Não é, Arthur? Exatamente, Pri. A gente lembra aquela frase de Jesus, não se pode servir a dois senhores. A matéria, a vida na matéria é um instrumento abençoado de progresso para o ser. E a gente tem que fazer o máximo que está ao nosso alcance, aproveitando os recursos que aqui temos. Agora, há uma grande diferença entre utilizarmos da matéria, aproveitarmos a experiência material e cultuarmos a matéria. Ou cultuamos a matéria ou cultuamos o espírito. Não dá para cultuar a ambos. E o espiritismo é justamente a proposta do culto do espírito, do cultivo do espírito, aproveitando os recursos da matéria, mas sem dar à matéria mais do que lhe cabe. Porque quando damos à matéria mais do que lhe cabe é quando caímos nesses excessos, nos vícios. Seja a vaidade, seja o prazer desequilibrado, o ciúme, etc. Todas as paixões derivam ainda dessa influência, desse apego excessivo à materialidade, cuja consequência é o sofrimento. Agora, na medida em que o espírito vai utilizando-se dos recursos que tem, sem prender-se a isso, sem apegar-se excessivamente a isso, para cultivar o espírito que é, então ele vai vivendo na matéria já em espírito. E aí ele sofre muito menos esses rebotes, esses impactos daquele que dá muito à matéria, daquele que, digamos, vincula a sua felicidade à matéria. Porque a gente vê no mundo, a gente vê a vida na matéria, a sua impermanência, a sua fragilidade. O tempo todo, né? E cada vez mais. Cada vez mais, a sua efemeridade. Se eu vinculo a minha felicidade àquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, assim também será essa felicidade, muito breve, muito efêmera. Então, o que nós vemos que é, como você mencionou, um pouco ainda dessas características desses tempos que nós vivemos, que são tempos de transição, justamente, entre essa era da matéria, digamos assim, e a era do espírito que está por se abrir. O que nós percebemos é que as criaturas, com a consciência muitas vezes ainda meio que adormecida, ainda muito absorvidas pela matéria, buscam desesperadamente aliviar os conflitos íntimos, a sede, a fome, aquele anseio interior com as coisas da matéria. Mas o fazem como a mulher samaritana, como Jesus disse a ela,
Quem bebe dessa água terá sede novamente. E então ficam buscando doses cada vez maiores do prazer desequilibrado, do poder, da fortuna, buscando saciar, na verdade, uma sede, que é do Espírito, que é de cultivar os valores do Espírito. Então, enquanto o Espírito não desperta para isso, ele vai sofrendo os impactos de maneira mais intensa da vida na matéria e das paixões associadas. Arthur Valadares aqui no Esferas da Vida pra gente. Chegou o nosso momento Chico Xavier. E pra gente, sentir, refletir e entender o momento que a gente está vivendo, o início da Era do Espírito, e cada vez mais a visão integral do ser será esclarecida, a gente passa para vocês o trailer do documentário dirigido pelo diretor Wagner de Assis, o diretor de Nosso Lar e Kardec. O documentário é baseado no best-seller A Face Oculta da Medicina, do querido Dr. Paulo César Fructuoso, e é, de preencher os nossos corações de esperança. Então, com vocês, A Face Oculta da Medicina, o trailer oficial. A religião sem a ciência é manca. E a ciência sem a religião é cega. Tudo é matéria, tudo é explicado pela matéria. Doença é bicho e pronto. O que nós fazemos é a medicina do corpo. O que nós propomos é uma visão integral do ser. A gente não é um corpo e a gente não tem um espírito. Na verdade, a ordem certa dessa frase seria: eu sou um espírito que tem um corpo. O que dá vida a esse meu corpo físico é um princípio energético espiritual. 1, 2, quando eu disse 3, aquela figura à minha frente ali, materializada, fez assim, sumiu e as minhas mãos tinham um pano. Aquele dia foi inesquecível. A experiência de você ver um espírito desencarnado materializado é uma experiência indescritível. O meu pensamento ele é tão importante como matéria quanto o ar que eu estou respirando. A força do pensamento é o guia. O ectoplasma é o extintor da vontade do espírito. My opinion about the long-term relationship between science and spirituality is that they are going to come together and they will eventually celebrate that relationship. Ela vai ter outra abordagem, sem dúvida nenhuma, que vai passar pela aceitação da existência de outras estruturas no ser humano que não o corpo físico. Eu não sei o que o médico do futuro não poderá fazer na hora que ele dominar todas essas energias. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente recebe Arthur Valadares e a nossa conversa é sobre o bem sofrer. Na realidade, a gente conversou já no primeiro bloco, Arthur, sobre as questões, a questão da origem do sofrimento, a questão das causas atuais, das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, mas também tem a questão de causas anteriores. Quando o Evangelho fala de causas anteriores, está relacionado a reencarnações passadas. A gente, por exemplo, às vezes a gente realmente recebe em casa um espírito que tem algum problema congênito, ou genético, alguma doença raríssima, que às vezes a gente fala, nossa, o que será que essa pobre criança que ainda nem veio ao mundo direito já está com essa questão, com essa doença rara, ou não enxerga, ou não anda, ou tem uma questão de algum tipo de deficiência, A gente às vezes se questiona muito, Por quê, Será que Deus tem preferência pelos seus filhos, Arthur? O que a gente aprende com a doutrina é que não, Deus ama a todos os seus filhos de maneira igual e oferece a todos eles a oportunidade do recomeço, do refazimento, da reparação. Existe uma lei que está gravada na consciência de cada um, a lei divina, que tem por finalidade manter a harmonia do universo, nos impulsionar ou nos conduzir na jornada de ascensão que um dia nos levará até Ele, à comunhão com Ele. E essa lei tem os seus mecanismos pedagógicos, digamos assim. Ela é eminentemente educativa, não punitiva. A ideia não é sofrer pelo sofrer ou fazer apenas sofrer. A ideia é que,
determinadas experiências que muitas vezes são dolorosas, porque impõem dificuldades, desafios, incômodos, sofrimentos, né? Elas têm uma finalidade de despertamento, elas têm uma finalidade e geralmente estão associadas com desequilíbrios que cometemos no pretérito. Então, geralmente nós lidamos com as consequências no mesmo campo em que nós caímos, digamos assim, naquele campo, naquela área da vida em que nós nos equivocamos lá atrás. Então, a reencarnação, o planejamento reencarnatório, as próprias circunstâncias da vida vão nos conduzindo a vivenciar novamente experiências, a reencontrar determinados espíritos que nos proporcionarão a oportunidade de fazermos diferente do que fizemos outrora. Então é importante a gente entender isso para compreender o que sejam essas causas anteriores da aflição ou das aflições, para que não caímos numa visão de que é simplesmente punição, mas antes uma finalidade de correção, né, de despertamento para cada espírito. Isso é importante deixar claro, Arthur, porque muitas pessoas questionam esse posicionamento espírita da punição. Nossa, mas o espiritismo é muito punitivo, você fez, você tem que pagar. E é muito usado, né, o verbo, olha, eu estou pagando, olha, eu estou como se você estivesse ressarcindo algo. Mas às vezes a gente vê em livros espíritas, até em romances, que às vezes a pessoa se suicidou de uma forma que ela prejudicou o corpo espiritual dela, que é o perispírito, por exemplo. E quando ela vai renascer, não é questão de uma punição, é uma consequência. O corpo espiritual dela está danificado, não é isso? Como às vezes a mente da pessoa que morreu perturbada também está danificada e a pessoa reencarna num novo corpo, mas como aquele corpo espiritual tem as danificações, acho que você pode explicar melhor, né, do que eu, mas acaba imprimindo, né, no novo corpo aquelas questões que a gente mesmo fez conosco, não é, Arthur? Isso mesmo, Pri. Muito boa a explicação. Para a gente entender esse mecanismo, digamos, corretivo da lei divina, né, a gente precisa passar por alguns outros conceitos do Espiritismo. E um conceito você já trouxe aí, que é essa ideia do perispírito. Todos nós, o Espiritismo nos ensina, temos o corpo, o espírito que somos, e como intermediário entre o corpo e o espírito, como elemento de conexão, nós temos o que seria, o que é denominado perispírito, que é uma espécie de corpo mais sutilizado, digamos assim. Os espíritos no mundo espiritual não são formas esvoaçantes ou não são seres sem forma definida, eles têm a forma de um corpo, geralmente apresentam-se com a forma da sua última existência, né? O perispírito, que é muito moldável, muito plasmável conforme a mente. O que acontece, e os Espíritos nos ensinam, é que toda vez que nós, pelas emoções, pelos sentimentos, pelos atos que nós temos, nos afastamos da lei divina, isso gera um desequilíbrio, uma perturbação, assim como no caso do nosso corpo. Quando a gente come exageradamente, ou quando a gente mantém um vício por muito tempo, por exemplo, do cigarro ou da bebida alcoólica, isso vai danificando o nosso corpo, isso vai gerando consequências. Também o perispírito, só que aqui o âmbito das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos é os que o atingem mais diretamente. Então, quando eu vibro no ódio, quando eu vibro na cobiça, na ambição, no ciúme, na raiva, na mágoa, quando eu cometo um ato que prejudica, que lesa a outrem, tudo isso vai se gravando, vai repercutindo no meu perispírito, gerando desarmonias, gerando desajustes, danos, como você mencionou. E o perispírito, no ato da encarnação do espírito, ele é um molde, uma espécie de molde para a formação do corpo. De modo que, estando muito desajustado, o próprio processo de formação do corpo estará também prejudicado. E por isso, muitas vezes, o corpo atua como uma espécie de esponja que absorve esses desequilíbrios do perispírito, gerando enfermidades, gerando, né, esses problemas congênitos e outras coisas. Claro que nem sempre é por causa disso, porque a gente mencionou aqui já também, pode ser uma prova solicitada pelo espírito. Por exemplo, uma enfermidade congênita, um espírito já mais maduro, mais consciente, pode solicitar ele próprio para fins de evolução, para testemunhar a paciência, para exemplificar a humildade, a confiança em Deus. Ele pode solicitar vir com uma enfermidade muito grave, por exemplo. Mas, no mundo de expiação e provas,
muitas das vezes isso vai estar associado a desequilíbrios do pretérito. Então, geralmente a gente tem aí as causas anteriores das aflições associadas com esses desajustes que nós mesmos expiações, queremos. Né? Mas existem as provas também. Mas existem as provas Se a gente lembrar do Chico, não é o tanto que ele teve de questões na vista, de outras questões também de saúde. Exatamente. Então a gente pode pensar que o espírito pode pedir algumas provas para desenvolver a evolução com mais rapidez, é isso? Exatamente. Tudo depende de cada espírito. Espíritos mais maduros, eles entenderão melhor a finalidade dessas experiências que nos desafiam, que nos fazem voltarmos mais para dentro de nós, valorizarmos aquilo que é mais essencial. Então, muitas vezes, eles rogam e pedem orientação dos seus espíritos benfeitores, superiores a eles, que os orientem na escolha de provas, até para que sirvam também de exemplo a pessoas, a espíritos queridos com os quais encarnarão, né? Então, a gente vê muitos casos desses espíritos que vem com essa tarefa, às vezes corajosos, né? Corajosos, exato. De exemplificar para uma família inteira. Ele vai ser aquele exemplo de resignação, de paciência em meio a provas extremamente difíceis. Por outro lado, temos as expiações que já são mais essas consequências. E não só no corpo, porque essas expiações podem ser do seguinte tipo também. Se eu, por exemplo, prejudiquei um grupo de espíritos, numa próxima encarnação, posso vir encarnar próximo deles. Serão talvez filhos ou parentes complicados, ou pessoas do meu trabalho que apresentarão determinados desafios, são consequências, às vezes, de equívocos que eu cometi lá atrás, os prejudicando. Nesta encarnação serão desafios de convivência, reveses financeiros, ou problemas de todo tipo que a gente pode viver na matéria, né? São várias as faces e as nuances, muitas vezes estarão associados a algum recurso que não soubemos utilizar adequadamente lá atrás e que agora a gente é convidado a valorizar melhor. Por exemplo, um espírito que vai passar por uma situação de mais penúria material pode lá atrás ter sido alguém que teve muitos recursos, mas que utilizou aquilo apenas para o seu egoísmo, sem colocar aquilo a serviço da coletividade. Agora ele é convidado a pensar melhor o valor do recurso monetário, vivendo de maneira mais, digamos assim, com menos recursos, né? Então, assim vão se dando os processos, as expiações e as circunstâncias educativas perante a lei divina. E quando a gente explica toda essa questão, né, espiritual e de consequências e de provas e de expiações, a gente lembra ali do começo do programa que a gente falou o que seria o bem sofrer. Como sofrer dignamente, não sei se a gente pode falar dessa forma, Arthur, porque é um denominador comum, todos nós sofremos ou vamos sofrer. Se está tudo bem hoje, fique tranquilo que daqui a pouquinho pode vir um problema ali na frente. Se você está com algum problema, daqui a pouquinho pode melhorar e voltar. A gente sabe que a vida é impermanente, como a gente vem conversando aqui nesse programa. Mas todos sofremos, do rico ao pobre, do feio ao bonito, enfim, todos nós, né? Muitas pessoas acreditam que uma pessoa que tem muitos recursos financeiros não sofre, mas tem outros tipos de sofrimento, tem a questão da saúde, do doente do enfermo, a pessoa saudável. Então, todos têm alguma questão. E a gente, como sofrer bem, como fazer com que esse sofrimento seja absorvido da maneira correta, né? Porque você tocou num ponto muito importante, né, Pri? É um elemento comum ou em comum para todos os que aqui estamos na Terra, encarnamos aqui. Enquanto não formos espíritos puros, estaremos sujeitos ao sofrimento. Claro que quanto mais elevado o espírito, mais depurado, vai modificando-se a natureza do seu sofrimento e cada vez mais ele vai desenvolvendo essa paz, essa felicidade íntimas que vão quase como se tornando imperturbáveis na medida em que vai galgando os degraus da evolução. Mas num plano como o nosso, num planeta como o nosso, o sofrimento é um elemento comum. Em todos os recantos, no palácio ou na choupana, né? Pois é. Que às vezes o indivíduo materialmente está muito bem, entre aspas, mas e as dores íntimas? E as angústias? Quantos não vemos que têm tudo materialmente falando, mas estão aí lidando com a depressão, com outras tantas dificuldades, né? Então, o sofrimento ele faz parte da vida de todos. E é, aliás, um dos motivos de aqui estarmos. Aprendemos a lidar com ele para extrair o que ele tem a nos ensinar. A mensagem oculta do sofrimento. Você mencionou no início, né? No caso de nós espíritas, às vezes tem-se aquela ideia, né? Os espíritas gostam de sofrer. Sofrer, é. E aqui eu me recordo de um querido amigo, Simão Pedro, que ele diz:
não é que o espírita goste de sofrer, mas é quando ele sofre com gosto. Bem mineiramente falando, no sentido de que ele, quando está consciente, quando está informado das finalidades maiores da vida, quando está sinceramente motivado a aperfeiçoar-se, a renovar-se para o bem, o sofrer com gosto aí significa buscar extrair ao máximo o que aquela experiência tem a me ensinar. E o primeiro recurso para isso é buscar desenvolver humildade. Não por acaso, na ordem das bem-aventuranças que Jesus traz, a primeira delas é bem-aventurados os pobres em espírito, ou seja, os humildes, para só depois Jesus dizer bem-aventurados os aflitos. Olha. Como a dizer que para que a gente chegue a ser bem-aventurado na aflição, antes precisamos ter um mínimo de humildade. Porque o orgulhoso não aceita. O orgulhoso se revolta com Deus, o orgulhoso reclama da vida, exige, bate o pé, não quer ceder, não quer modificar em nada. Mas o pobre em espírito, ele sabe que há uma parte que lhe compete. Ele faz tudo que está ao seu alcance para se libertar do sofrimento. Mas se o sofrimento permanece, ele se resigna. Ele entende que há algo ali para aprender. Há algo a ouvir, há algo a modificar, há algo a ler no verso daquela página. E então ele se resigna. Ele segue adiante, confiante na misericórdia, mas também sem se rebelar, sem se revoltar contra Deus. Então, por isso que Jesus, não por acaso, coloca nessa ordem. Primeiro, bem-aventurados os pobres em espírito. Depois, bem-aventurados os aflitos. Como a dizer que, para a gente alcançar esse bem-sofrer, a gente precisa trabalhar a humildade. E humildade não se desenvolve sem autoconhecimento. O caminho mais seguro para desenvolvermos humildade é nos conhecendo. Porque aí vamos vendo o quanto o que nós esperamos dos outros ainda não está em nós. E o quanto somos vaidosos, orgulhosos, egoístas, o quanto a gente precisa acalmar. Porque muitas pessoas, é legal a gente falar de humildade, porque muitas pessoas confundem humildade com simplicidade ou com falta de recursos financeiros. Ah, aquela pessoa muito humilde, está querendo dizer que a pessoa é pobre. Mas não necessariamente uma pessoa que tem limitação financeira é humilde, ela pode ser extremamente orgulhosa, vaidosa, né? Essa questão de honra, de brio, né, que muitas pessoas falam, que é por orgulho, né? Não é, Arthur? Sim, não tem a ver com as questões exteriores, materiais, Sim. né? Então a gente não deve confundir a humildade com simploriedade ou com carência de recursos materiais. Humildade e simplicidade, no sentido espiritual, e sim, são sinônimos, representam aquele coração que está se libertando das amarras, da vaidade, do orgulho, que são fardos, são pesos, são algemas que nos prendem, que nos impedem de caminhar, são vendas que nos impedem de enxergar a vida com clareza. Então a gente pode encontrar espíritos orgulhosos na mais absoluta penúria, como espíritos muito humildes e simples, mesmo em meio a recursos consideráveis, materialmente falando. Então é uma coisa que depende sobretudo do espírito, mas que é fundamental para a gente alcançar o bem-sofrer, a compreensão melhor do sofrimento, né? Humildade essa que vai nascendo do autoconhecimento, quando a gente vai identificando o que de fato somos e não o que projetávamos ser. Então, essa é uma parte importantíssima do processo, porque isso vai me dando mais serenidade interior, isso vai me dando mais calma, para não também desesperar diante das circunstâncias, para também não deixar me conduzir pelos impulsos do desespero, da revolta. O humilde, o simples, ele é sereno, ele é calmo. Então, mesmo diante da dor, ele consegue voltar-se para si, recorrer à oração e ir conectando o seu coração ao mais alto, tornando assim mais fácil passar por aquela prova, né? Então, é mais ou menos esse o caminho da construção do bem-sofrer. Conhecer-se, cultivar uma vida de estudo íntimo, de estudo das coisas, dos conhecimentos superiores da vida, do que é transcendente, cultivar a relação com o mestre, uma relação com o divino. Tudo isso faz parte para construir esse bem-sofrer, essa habilidade, essa capacidade de fazer do sofrimento não uma barreira, mas sim degrau de ascensão, de aperfeiçoamento e de melhoria. Arthur Valadares aqui com a gente hoje conversando, né, sobre o bem sofrer. E agora eu tenho sempre um recado aqui para vocês,
que querem fazer a diferença, apoiar uma causa, ajudar uma criança. A gente apresenta o Instituto Eurípides, que há mais de 25 anos na cidade de Araraquara acolhe em média 150 crianças por mês, 180 crianças por mês, oferece alimentação, oficinas de meditação, esporte, música, dança, artes plásticas e muito mais. E você pode sempre ajudar o Instituto por meio da Nota Fiscal Paulista. Você entra lá no site da Nota Fiscal Paulista, cadastra o seu CPF, você vai selecionar, né, a doação automática, a entidade lá para ajudar uma entidade, colocar o CNPJ do Instituto Eurípides, você vai precisar que está aqui para vocês, e você vai fazer essa doação automática sempre pedindo a Nota Fiscal Paulista. E um outro detalhe importante é você que já é doador pela Nota Fiscal Paulista, para você entrar no site e dar uma olhadinha, ver se a doação está ativa, que agora você pode renovar por tempo indeterminado. Salve Vidas, apoie o Instituto Eurípides. Além da Nota Fiscal Paulista, tem também o Pix, que com R$20 por mês você acolhe uma criança do Instituto. E o Pix também é pelo CNPJ do Instituto. Combinado? A gente espera que todos possam apoiar esse Instituto, que está precisando muito no começo desse ano. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Arthur Valadares para vocês. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa com Arthur Valadares sobre o bem sofrer. Mas antes a gente fala aqui da Casa Editora Clarim, que foi fundada em 1905 por Carbar Schutel em Matão. Continua com o jornal Clarim, com a Revista Internacional de Espiritismo. São publicações mensais, atuais, pertinentes. Estudos, sempre à luz da doutrina espírita. Então, para todos nós que buscamos entender mais e melhor, aprofundar, a gente pode contar com a Editora Clarim. Tem Facebook, tem site, tem Instagram e tem várias publicações. Além do jornal e da revista, também tem vários livros com vários temas. E o melhor, pessoal, a gente incentiva a continuar com o trabalho do pioneiro que foi Carbar Schutel, que naquela época lançou uma revista, lançou um jornal, fez de tudo, não foi, Arthur? Sim. Carbar, um grande comunicador do espiritismo, então a gente apoia e todos nós devemos apoiar a Editora Clarim. Combinado? E a gente volta para o bem sofrer, e eu queria falar uma frase aqui que é impactante do Evangelho, que é mais ou menos assim, poucos sofrem bem, poucos percebem que as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então, assim, se a gente percebe, e tem até no final dessa passagem do bem sofrer, que fala que são bem-aventurados os aflitos, que pode ser traduzido bem-aventurados as pessoas que podem provar a sua fé, provar a sua firmeza, a sua fibra, sua confiança em Deus. Então, todas as provas, as expiações, que são os sofrimentos que a gente passa, a gente tem a oportunidade, é uma oportunidade de provar a nossa fé em Deus, não é, Arthur? Sempre. A vida na matéria, como a gente vinha conversando, com toda essa impermanência, com toda essa efemeridade, essa fragilidade, quando nós lidamos mais diretamente com isso, justamente nas circunstâncias de dor, de dificuldade, é quando nós temos então a oportunidade de primeiro voltarmos mais para dentro de nós, percebendo o quão frágeis são as bases em que nos apoiamos lá fora. Nós vamos percebendo que é preciso buscar bases aqui dentro. E está aí um dos princípios fundamentais, uma das oportunidades mais essenciais de conhecimento de nós mesmos, de desenvolvimento da nossa espiritualidade, do nosso contato com o divino. O próprio Emmanuel, o benfeitor do Chico, tem uma mensagem muito interessante no livro Justiça Divina, chamado Exames, em que ele nos diz que a dor ela é uma espécie de exame mesmo, Ele diz que o sofrimento é um fotógrafo oculto que revela a nossa verdadeira fisionomia moral. Ele diz que as dificuldades, os desafios são como que processos de radiografia moral que mostram realmente quem somos.
Então é ali que a nossa fé será ferida. É ali que os nossos propósitos, se são sinceros ou não, serão testados, serão avaliados. A nossa firmeza no bem é ali que ela é avaliada, a nossa constância, porque é simples ser paciente, brando e manso, quando tudo por fora é tá tudo mil ok, rosas, né? tudo ok. É quando nós estamos por fora sob essa pressão que nós vamos desenvolvendo ou percebendo o quanto de firmeza interior nós já temos, para não sermos assim tão moldáveis ou não sermos como folhas ao vento, né? A gente vai vendo o quanto a gente já adquiriu de firmeza. Por isso o apóstolo Paulo dizia também na sua carta aos Romanos, né? Que a tribulação ela produz fortaleza naquele que aprende a lidar com ela. Não é que devamos buscar a dor e cultivar o sofrimento, viver uma espécie de masoquismo, não é essa a ideia. O próprio Leon Denis tem uma frase muito interessante em que ele diz assim, num dos capítulos mais bonitos, pelo menos na literatura espírita acerca da dor, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem um capítulo chamado Revelação pela Dor, que ele diz assim, não te digo busques a dor, mas quando ela se erguer inevitável em teu caminho, acolha como uma amiga. Aprenda a conhecer as suas lições austeras, a sua beleza oculta. Então, quando ela se erguer inevitável, é preciso saibamos acolhê-la. Não buscá-la no sentido de criar dor, mas nós sabemos, espíritos que somos ainda tão imperfeitos, que ela vai ser nossa companheira, nossa mestra por muito tempo. Então, é essa a ideia que o espírito aí do Evangelho segundo o Espiritismo está buscando transmitir para a gente. Aprender ou perceber que por meio da dor bem vivenciada e experimentada, a gente sai dali mais depurado, como tudo na natureza nos ensina. O ferro submetido à forja, submetido à têmpera, sai dali fortalecido. A árvore podada torna a vida ainda mais exuberante, mais frutuosa. O solo rasgado pelo arado abre-se em fertilidade, torna-se a fonte da seara, da abundância. Assim tudo na vida vai nos ensinando que passando por esse caminho, por essa experiência, se conservarmos humildade, paciência, confiança, aprofundando a nossa experiência com Jesus, do lado de lá deste túnel, seremos fortalecidos como tantas pessoas podem afirmar de si próprias quando olham para trás e se veem depois de experiências muito difíceis. Arthur, você falou sobre a gente não pode cultivar a dor ou buscar a dor. E me veio à cabeça aquelas pessoas que cultivam a dor, que parece que gostam de sofrer, que gostam da tristeza, que cultivam a depressão. Tem até uma frase aqui de Nietzsche que traduz um pouco isso, que o perigo disso, né? Que quando se olha muito tempo para o abismo olha para você. Porque tem pessoas que focam só no que está dando errado, só na tristeza, só na confusão, só na pandemia, só no que pode vir a acontecer. E essa pessoa vive realmente um caos interno no micro-universo dela, né? E isso também não é nada saudável, né? Com certeza. Como você disse, relembrando essa frase de Nietzsche, né? Que nesse aspecto lembra muito o que a doutrina espírita nos ensina, a questão da sintonia, ou aquilo que Jesus mesmo já ensinou no Evangelho. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. E como tesouro, nós poderemos eleger qualquer coisa, inclusive a dor. Se eu elejo a dor como o objeto maior da minha vida, a centralidade do meu coração, eu vou ficar gravitando em torno daquilo. Se eu coloco um óculos escuro, tudo que eu vejo vai ser aquela cor, naquela tonalidade, né? Então, assim, se a gente se deixa envolver nesse clima mental, apenas reclamando, apenas lamentando, apenas destacando o que no nosso olhar muito imediatista é o mal, é algo ruim, sem buscar ampliar perspectivas, abrir horizontes por meio da oração, por meio da arte, por meio de algo que nos eleve, que nos faça ver a vida de um ponto de vista mais elevado, a gente fica ali presos como que naquela caverna. É preciso sair em busca da luz do amor, do sol da verdade, do bem, porque isso traz claridade para a nossa vida. A gente vê muito além das brumas que momentaneamente cercam ou limitam a nossa visão, o nosso alcance por aqui. Tem uma outra questão relacionada à dor, é sobre essa dualidade da vida, né?
A gente deve negar a dor do mundo para a gente se preservar. Porque tem muitas pessoas que também têm dificuldade de olhar, né? Nega a dor do mundo, né? O caos está acontecendo, mas na minha vida não. Então, não quero nem saber o que está acontecendo ali no vizinho, né? Ou a gente mergulha de cabeça, né? Toma as dores do mundo. Como que a gente deve proceder, né, Arthur? Porque às vezes dá uma certa revolta. Mas como que ainda tem gente que não tem água potável no mundo ainda? Como que ainda, né, tem pessoas passando fome, sendo que a gente desperdiça tanto alimento? Então, tem algumas questões que nos tiram um pouco o sono mesmo, eu acredito, né? Porque existem algumas injustiças que são nossas, né? Do ser humano mesmo, né? Mas também, o que fazer, né? Como lidar com essa dualidade das dores do mundo? Nós não temos ombros fortes o suficiente para tomarmos sobre nós todas as dores do mundo. Só os teve ou os tiveram Jesus. Ombros assim tão fortes para tomar essas dores, no sentido do cuidado e do carinho que Ele tem para com todos os espíritos encarnados na Terra. Claro que nós devemos olhar para o mundo, para suas dores, para suas sombras, pensar globalmente, mas para agirmos localmente, dentro do círculo ou do raio de atuação, em que podemos de fato ser úteis, em que podemos por hora nos expressar, dada a nossa condição espiritual. Então, quando a gente vê os problemas na África, os problemas de guerras e conflitos em outras regiões, nós podemos orar por essas pessoas, nós podemos às vezes contribuir materialmente com uma doação, enfim, podemos algo fazer por aqueles corações. Mas precisamos voltarmos para o nosso contexto mais imediato, porque também se só fixamos nas dores do mundo e não conseguimos ver beleza na vida, sentido na vida, propósito na vida, não conseguimos entender que essas dores, por mais difíceis sejam, têm a sua finalidade educativa para os espíritos que as vivenciam, para a humanidade como um todo. Se a gente não transcende isso e fica só fixado naquela dor, nós submergimos e ficamos então ali naquela caverna que mencionamos agora há pouco, né? Não fazendo nada, ou então caímos no outro extremo que você também mencionou, nos dessensibilizamos, nos tornamos indiferentes para não ter que lidar com essas dores. Então, o caminho não é nenhum dos extremos, nem querer tomar todas as dores do mundo, nem cair numa alienação, numa indiferença, não querendo enxergar dor nenhuma. O caminho é sempre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Enxergar, sim, que é um mundo ainda de expiação e provas, um mundo ainda marcado pela dor, mas também que a dor tem o seu papel educativo, que Deus não desampara ninguém, que os espíritos são incansáveis na obra do bem, que em todas as partes existem corações bondosos operando e atuando. Isso vai nos dando alento e vai nos fazendo voltar, então, para onde eu vivo? Na minha comunidade, no meu contexto, no meu trabalho, no meu lar. Como é que eu posso, então, sanar aquelas dores mais locais? Ou pelo menos contribuir. Porque existirão dores, sobretudo as íntimas, que é só da criatura mesma lidar com elas. Nós não podemos entrar no outro e aliviar propriamente a sua dor íntima. Nós podemos trazer algum bálsamo, um sorriso, com uma fala amiga, com a presença amiga, com a conversa, com um exemplo no bem. Mas é então voltarmos para esse nosso mundo mais cotidiano e vermos ali como podemos ser úteis. Porque se ali atuarmos muito bem, se um coração, alguns corações, naquele dia, naquelas circunstâncias, saírem dali mais felizes, já estaremos contribuindo com Jesus e com seus prepostos incansáveis para que o mundo caminhe para tempos de mais paz, de mais esperança, de mais felicidade. Então é buscar esse caminho do meio, nem nos deixarmos assim impressionar excessivamente com as dores, com a condição ainda do mundo, a ponto de submergirmos no desespero, no pessimismo, mas nem também cairmos na indiferença. É pensar globalmente, agir localmente, sempre inspirados pelo amor e pela esperança que vai para muito além deste tempo, desta encarnação ou de quaisquer dores que possamos estar vivendo. Esferas da vida aqui pra gente hoje, que coisa boa. Arthur, o nosso muito obrigada sempre pelas suas participações. A gente aprende muito com você. Muito, muito obrigada. É sempre uma alegria, uma honra tê-lo aqui agora, né, presencialmente com a gente. Muito obrigada sempre.
Eu que agradeço e agradeço a todos que estiveram conosco também. Esperamos que as reflexões possam de algum modo ser úteis e que eles possam se lembrar de que tem sempre um amigo à espera, um amigo à disposição, que foi aquele que pronunciou as sublimes palavras: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente agradece a sua audiência. Estamos sempre aqui, todo sábado, 10 horas da noite, na TV Mundo Maior, na Rede Amigo Espírita, e também todo domingo, meia-noite, na TV Cultura Paulista. Até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura! Prazer em pedaços.